Paz e graça, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para si, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, praticamente sejam todos bem-vindos neste canal, um canal que tem como objetivo primordial a transformação e divulgação do Santo Evangelho. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é a única regra de fé para todo ser humano. Então, você que está aí do outro lado, bem, hoje nós falaremos de um tema bastante interessante, sensível, mas importante. Nós sabemos muito bem que vivemos em um mundo que falar de sexo tem sido comum, mas falar da vontade de Deus a respeito do sexo tem sido raro. Por isso, hoje, através da luz das Sagradas Escrituras, nós abordaremos esse tema com mais cuidado. E, para início de conversa, está aqui comigo o meu grande convidado, o nosso amado Domingos. Então, irmão Domingos, podes fazer uma auto-apresentação para os nossos telespectadores conhecerem? Paz e graças a todos os nossos telespectadores que nos ouvem e nos vejam a partir deste momento. Bom, tal como o varão Daniel já fez menção, sou o irmão Domingos, natural mesmo dedicado ao cruzamento. Estamos aqui para abordarmos o tema que tem que ver com a relação da questão do sexo. Então, é um tema bastante importante e muito pertinente que, infelizmente, assola a juventude atual e também, infelizmente, vai afetando a igreja, principalmente a juventude no seio da igreja. Então, de uma forma assim a ajudar aos nossos telespectadores, vamos aqui poder tratar este assunto para que então possamos edificar não somente aos nossos telespectadores, bem como a todos nós. Então esperamos que os santos façam um bom proveito deste assunto e queremos desejar então boa estadia aí nos vossos lugares para partilharmos. Amém. Então, louvamos a Deus. Essa foi a apresentação do nosso querido irmão Domingos. Bem, eu já vou colocar o tema na tela, então para vocês vão acompanhando. O tema de hoje é: por que a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento? Repito, o tema está aí na tela, você está a ver, está a assistir o tema. Por que Deus proíbe, ou seja, por que a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento? Bem, para início de conversa, irmão Domingos, por que a Bíblia de fato proíbe o sexo antes do casamento? O que tem a dizer a respeito desse tema, sendo o nosso convidado especial? Relativamente à questão do sexo outra vez, prontos. Na verdade, nós fomos criados imagens e semelhança de Deus para andarmos segundo a santidade, para andarmos segundo a vontade de Deus. Visto que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, então é importante que sigamos os passos que Deus orienta para todos os seus filhos, de formas a continuarmos a viver em pureza, em santidade, na perseverança também dos santos. No contexto, o sexo é uma prática que foi feita mesmo por Deus. Deus criou o sexo não para como que uma espécie de abominação. Deus criou o sexo porque ele é bom, é suável e tudo o que é bom deve ser bem gerido e bem aproveitado. Ok, louvamos a Deus por esta abordagem. Está a ser uma bênção compartilhando esse tema. Nós sabemos que é um tema que atualmente muitas igrejas não falam, têm vergonha, mas nós estamos a mostrar para nossos telespectadores. Bem, irmão Domingos, o sexo em si é pecado? Bom, o sexo em si não é pecado. O sexo, tal como já dissemos, o sexo é bom. O sexo foi feito por Deus. Deus é quem fez o sexo, tanto do homem como da mulher, no caso os órgãos genitais para a mulher e o pênis no contexto para o homem. Mas quando o sexo, no caso, é feito fora dos padrões bíblicos, fora da orientação que Deus fez para nós, então estaremos a cair em pecado. Portanto, o sexo é o poder mais íntimo que todo homem tem. Ou seja, o sexo é a prática, é o poder mais íntimo que um homem e uma mulher exercem ao longo do período do casamento. Portanto, o sexo dentro do casamento não é pecado, é uma bênção, mas fora do pecado constitui então uma abominação, constitui então um perigo iminente e um ato de condenação de Deus para o homem. Amém. Bem, está a ser uma bênção muito grande para você que nos acompanha, para você que
abriste agora o teu celular. Bem, praticamente nós estamos a falar a respeito de um tema bastante interessante e vamos dar uma pequena pausa, um intervalozinho e, bem, voltaremos já brevemente. Então, fique ligado, que Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, voltamos novamente com o nosso programa. Bem, nós hoje estamos a falar de um tema bastante interessante, estamos a falar a respeito por que a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento. Para início de conversa, o nosso amado Domingos já deu uma nota introdutória a respeito do mesmo tema que ora citado, e nós, nesse momento, vamos entrar em algumas perguntas para que o nosso amado Domingos possa responder por nós. Bem, a primeira pergunta que entra no ar é, irmão Domingos, mais uma vez, seja bem-vindo. Bem, por que você acha que Deus reservou o sexo para o casamento? Bom, Deus reservou o sexo do casamento, ou seja, Deus reservou o sexo dentro do casamento pelos seguintes motivos. Nós devemos ter em conta desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, no caso, quando Deus fez o homem e também viu que o homem vivia só, então entendeu Deus que era necessário que houvesse uma adjuntora para ajudar o homem a produzir, a controlar o jardim, a fazer todas estas coisas. Era necessário que a mulher estivesse ali. Então, nós vemos que o casamento em si foi instituído por Deus, foi Deus quem instituiu o casamento. E sendo assim, quando Adão e Eva, os nossos primeiros progenitores, viveram nesta terra, foram também os primeiros a viverem esta prática, que é a prática sexual, mas eles começaram a ter esta prática porque foi o próprio Deus quem os abençoou, foi o próprio Deus quem desejou para que eles multiplicassem e enchessem a terra. No entanto, tal como já dissemos, o sexo é a prática mais íntima que um homem pode partilhar com uma mulher. Se nós vermos em Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24, vamos encontrar aí um texto que fala então da prática sexual. O sexo é um ato de união entre um homem e uma mulher, quando eles dois vão se envolvendo pela primeira vez, então eles formam uma só carne. E este formar uma só carne, eles partilham um só corpo, e eles passam a ser um só corpo, passam a partilhar uma vida a dois, tornam uma só pessoa. No entanto, esta prática é muito fundamental, e é fundamental mesmo que se pratique apenas dentro do casamento. E dentro do casamento é, no entanto, uma grande bênção. Amém, amém. Vai ser uma bênção. Então, praticamente, irmão Domingos, nós temos visto, no contexto atual, principalmente na juventude, muitos jovens não se portam, não estão nem aí a respeito do ponto que Deus proíbe a respeito do sexo. Eles alegam categoricamente que é necessário provar, porque dentro do contexto matrimonial, às vezes, a esposa não faz filho. Ou seja, qual é o ponto de vista bíblico para essas pessoas? Bom, o ponto de vista bíblico, nós temos muitos exemplos que a Bíblia nos apresenta. Essa questão de que eu tenho que fazer sexo muito antes do casamento para ver se a minha mulher faz filho ou não faz, até mesmo se eu faço filho ou não faço, isso é meramente um conceito depravado. Isso não é vontade de Deus, não vem de Deus. Portanto, a Bíblia nos ensina claramente que a prática sexual deve ser feita apenas dentro do vínculo matrimonial. E tão logo nós casarmos e darmos conta que já vai passando alguns anos e ainda assim a minha esposa não está conseguindo conceber, então é fundamental que se vá a um médico. Nós, nos dias de hoje, temos o tabu de que o cristão não pode recorrer a um médico, não pode recorrer a um hospital para fazer exames, porque tudo é poder de Deus, tudo depende de Deus. Na verdade, o próprio Deus foi Ele quem instituiu a medicina. Portanto, nós temos sim a necessidade de ver que a nossa esposa não está a conceber depois de um ano. É fundamental que vamos ao médico, porque é bem provável que os nossos hormônios não estejam a compatir. Mas ainda assim, não nos dá o direito de fazermos sexo
fora do casamento. Portanto, temos a maior recorrência que tem que ver com os médicos, precisamos fazer consultas, precisamos orar a Deus. Temos vários exemplos bíblicos, tal como é o caso de Isaac e de Rebeca, quando eles casaram. A Bíblia diz em Gênesis 35 que Isaac passou cerca de 40 anos e não conseguia, a sua esposa não conseguia conceber. Então foi o próprio Isaac quem orou durante cerca de 40 anos intensamente pela sua esposa, de forma a que a sua esposa pudesse conceber. E nós vemos os resultados da oração. Então vemos que depois de muita oração de Isaac, muita perseverança de Isaac na oração em prol da sua mulher, então aí surgiram dois gêmeos, que é Jacó e Saul. Então, essa questão aqui de que temos que fazer sexo para provar se a nossa mulher concebe ou não concebe, isto é uma prática mundana, uma prática ímpia, que não foi instituído por Deus e está muito distante da vontade de Deus. Amém, amém. Bem, os irmãos que estão acompanhando o irmão Domingo, ele é um homem erudito na mensagem, responde com muita clareza, mas mesmo assim ainda falta mais outras perguntas para nós colocarmos a ele. Bem, a pergunta a seguir é o seguinte: que consequência pode surgir quando o sexo acontece fora da aliança matrimonial? Bom, é uma pergunta muito importante nos dias de hoje. Nós sabemos que Deus intencionou o sexo para ser feito dentro do casamento, e tão logo nós cometemos sexo fora do casamento, as consequências são enormes, porque a vontade de Deus é que os crentes casem-se e logo dentro do casamento então praticam a sexualidade, porque o sexo foi feito por Deus e é bom, e tudo quanto é bom deve ser feito mediante a vontade de Deus. Então, o sexo, quando é praticado fora do casamento, muitas são as consequências que derivam da mesma. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, venerado seja todo matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Logo, as consequências são enormes, das quais podemos dizer que estamos a pecar contra Deus. E toda prática sexual fora do casamento é abominação diante de Deus. E Deus não deixa impune o pecado, não deixa impune o pecador, o que praticou o pecado. Portanto, quando nós vemos em Gênesis, aliás, perdão, em 2 Samuel, capítulo 4, versículos 11 até mais ou menos o versículo 16, nós vemos a história daquele que foi Tamar, né? Tamar foi filha do rei Davi, e o seu irmão Aminon. Portanto, que desejava a sua irmã, porquanto era uma irmã muito bonita, uma irmã cheia de beleza, tal como nos dias de hoje. Vemos muitas irmãs na igreja lindas, muitas irmãs totalmente bonitas, que é aprazível desejá-la, dá uma vontade carnal de desejá-la, de se envolver com ela sexualmente. Mas as consequências que derivam destas práticas, nós vemos que Aminon, tão logo que ele violentou a sua irmã, até que sua irmã implorou para que ele pedisse ao rei Davi, de forma a que o rei concedesse sua irmã para ele, mas ele ainda assim não quis ouvir. Então nós vemos que as consequências que derivaram depois desta prática, nós vemos que Aminon perdeu paz consigo mesmo, ficou totalmente aborrecido, teve que desprezar a sua própria irmã. Então essas são as consequências, são uma das consequências que o sexo fora do casamento traz. Portanto, já na nossa vertente, tendo esta prática fora do casamento, nós podemos observar a falta de paz, ou seja, a perda de paz de Deus. Nós perdemos paz de Deus, não paz com Deus, mas paz de Deus, perdemos esta paz, porque importa que eu faça esta diferenciação entre paz de Deus e paz com Deus. Quando o crente peca, quando o cristão cai num pecado de adultério, de fornicação e não só, o crente perde paz de Deus. A paz com Deus é muito diferente da paz de Deus. A paz de Deus é quando o crente peca, quando o crente cai em pecado. E a paz com Deus é aquela paz que nós já obtivemos desde o momento em que Cristo nos alcançou. Porque a Bíblia diz que, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Então essa paz não se perde, mas a paz que se perde é a paz de Deus quando nós caímos num determinado pecado. Perdemos paz, perdemos alegria no Espírito Santo, vivemos totalmente oprimidos, vivemos sem comunhão com Deus,
ficamos sem vontade de termos comungação com os irmãos, sem congregar mesmo, perdemos muita coisa boa de Deus. E outras consequências que também podem derivar dela. Já no nosso contexto, assim, do ponto de vista físico, nós vemos ali uma gravidez que não era desejável, uma gravidez que também traz consigo muitas consequências. A irmã perde o seu pudor, perde o seu valor, perde o seu brilho. Então, são enormes consequências que nós podemos observar da prática sexual muito fora do casamento. Então, essas são as primeiras, assim de forma sucinta, que nós queremos abordar aqui com os irmãos, e dizer que também que práticas sexuais fora do casamento, infelizmente, nos aparta de Deus, nos coloca distante de Deus, e não é a vontade de Deus que nós, os seus filhos, vivamos distante dele. Amém, amém. Bem, gostamos muito dessa resposta, uma resposta fantástica. E tem mais outra. A outra é possível viver em pureza num mundo cheio de tentações? Se é possível, como? De uma forma assim rápida. Bom, sim, é muito possível, graças a Deus, vivermos em pureza num mundo cheio de tentações, porque nós podemos observar em João 16, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo falava com os seus discípulos, ele ensina aos seus discípulos dizendo que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador, ele diz que eu venci o mundo, então tendes bom ânimo. E a Bíblia diz também que nós temos a mente de Cristo e nós podemos vencer muito bem as tentações que o mundo oferece. Portanto, é fundamental que tenhamos todo o cuidado, é fundamental que tenhamos toda a prudência em nos santificarmos ao Senhor, tal conforme João diz em 1 de João, capítulo 2, concretamente no versículo 4, ele diz que filhinhos, essa carta eu vos escrevo porque vós sois fortes e eu sei que vós já vencestes o malignos. E, no entanto, meus caríssimos irmãos, nós temos esta capacidade de vencermos o pecado, temos esta capacidade de vencermos as tentações no contexto atual, contanto que nós creamos no Senhor, que nós levamos uma prática constante de oração, levamos uma prática constante de jejum, santificação. É muito bem possível vivermos em santificação nos dias de hoje. Bem, louvamos a Deus por isso. Bem, nós sabemos muito bem que você tocou num ponto fundamental de tentações. Então, como fazer se alguém já caiu ou já praticou sexo antes do casamento? Como fazer se alguém já praticou sexo fora do casamento? Bom, na verdade, essa também é uma questão que muito se levanta nos dias de hoje. Bom, nós somos uma igreja e a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo no século I. Então, Deus nos deu amor, Ele nos diz exatamente que amai-vos uns aos outros. Então, a comunhão entre os cristãos é um vínculo muito forte que nos ajuda também a nos ajudarmos uns aos outros. Com certeza, quando um irmão, uma irmã certamente caiu no pecado sexual, a tendência que nós temos muitas vezes é criticá-lo, é condená-los. Não somos nós quem devemos condenar os irmãos que caem, mas é Deus quem condena, é Deus quem edita a sentença. Quanto a nós, cabe-nos apenas ajudar o irmão, cabe-nos apenas acompanhar o irmão. Por exemplo, se o irmão ou a irmã, muito antes da prática sexual fora do casamento, exerciam algumas funções, exerciam alguns cargos de direção dentro da igreja, primeira questão é fundamental que este irmão deixe de exercer essas funções, ou seja, cesse mesmo as funções que exercia da direção, para que então ele possa ser acompanhado. Uma coisa é ser excomungado da igreja e uma coisa é cessar as funções que exercia para que ele seja acompanhado. Portanto, a forma de acompanhar é a via mais correta, é a via mais sensata de ajudarmos o irmão a se reerguer, a se levantar. Portanto, este é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós vemos que um irmão, por exemplo, ele caiu neste pecado e ainda assim mostra uma certa resistência de não querer ser ajudado,
Porque, meus irmãos, é fundamental que tenhamos a capacidade de autodomínio. É fundamental que tenhamos o bom senso de humildade. Nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos que estamos em pecado, para reconhecermos que estamos mal, precisamos de ajuda. E quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, o Espírito Santo trabalha em nós. Então, este ato de humildade que nós vamos apresentar, isso revela exatamente o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, quando o crente que caiu neste pecado não demonstra qualquer sentido de humildade e ainda assim continua na prática que lhe fez cair, é fundamental então que aí os pastores, a liderança da igreja, então aplique mesmo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que diz que tirai dentre vós este iníquo, porque um iníquo que vai praticando estas práticas de forma recorrente não é aceitável, não é admissível que continue comungado com os irmãos, porque estará manchando a reputação da igreja. Mas, no entanto, quando o irmão reconhece o seu estado pecaminoso, é fundamental que os irmãos então ajudem, é fundamental que ele seja acompanhado de formas a se reerguer para então voltar ao curso normal da jornada. Amém. Bem, então vamos a Deus mesmo. Muito obrigado pela abordagem do nosso amado Domingos. E estamos já na reta final do nosso programa. Bem, praticamente você que nos acompanha, que Deus abençoe grande e fortemente. E nunca se esqueça de se inscrever nesse canal. E também nós queremos dizer para o irmão Domingos que esperamos-lo brevemente, mais vezes neste canal. Obrigado. Graças a Deus. Então, meus irmãos, foi bom partilhar este assunto convosco. Se em algum ponto não fomos bastante claros, esperamos que os irmãos aguardem por uma outra ocasião, e desde já também queremos pedir perdão caso não fomos bastante claros num ponto, e queremos agradecer ao pastor Daniel por nos ter feito este convite, e esperamos que convide-nos outras vezes. Estamos aqui ao seu interdispor sempre que necessário. Muito obrigado. Amém. Então fique ligado.